Olá, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Hoje tem festa, galera, hoje tem Flamengo e Botafogo em Brasília. Bomba de última hora sobre Tite vem à tona e agita bastidores do Flamengo. 70,7 milhões de reais, acertou tudo agora. Flamengo encaminha a contratação que vai fazer Vitor Pereira pular de alegria, crava Portal. Rodrigo Caio vê situação estranha se desenhando no Flamengo e torcida é contrariada. Dorival Júnior entrega condição para voltar a ser técnico do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Para o clássico de hoje contra o Botafogo em Brasília, os principais jogadores do elenco do Flamengo sequer foram relacionados pelo português Vitor Pereira. O técnico, inclusive, deve escalar um time alternativo com 3 zagueiros de origem. Olha aí, o provável time titular do Flamengo vai ser Matheus Cunha, gostei, grande goleiro, garoto vai entrar e não vai sair mais. Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, muito bom. Igor Jesus ou Matheus França, Mateuzinho, Pulgar e Matheus Gonçalves, Cebolinha, Marinho e Mateuzão. A entrada do zagueiro Cleiton, na lateral esquerda foi quase obrigatória, porque o Felipe Luiz ainda está lesionado e o Marcos Paulo, que é um bom jogador, que é um bom lateral de origem, estava machucado e voltou a treinar há pouco tempo. E o Wesley, que é lateral direito, foi improvisado ali naquela posição, não deu conta do recado. Já o Ayrton Lucas, que é o titular absoluto da posição, teve que ser poupado para o jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana na terça-feira. Esse jogo aí de hoje é válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca e a bola vai rolar a partir das 18 horas, horário de Brasília, com a transmissão exclusiva da Cazé TV, no YouTube. Vamos ver aí, vamos ter que aturar aquele gordinho vascaíno e a sua equipe secando o Flamengo. Não tem jeito, o Botafogo não é filiado lá a Bandeirantes, então, como ele é o mandante do jogo, ele é que manda onde seu jogo vai passar, e vai passar lá no Gordinho Cazé. Vale lembrar que o Flamengo é o líder isolado do Carioca com 20 pontos e em caso de um simples empate hoje, vai estar classificado para a semifinal da Taça Guanabara. Meus amigos e minhas amigas, o Botafogo está com o time certinho. Ele vem fazendo uma boa campanha no Carioca, Está, inclusive, no 2º lugar, com 16 pontos ao lado do Fluminense. Jogar contra ele sempre foi muito difícil. Imagina hoje com o time alternativo. Mas eu tenho muita fé que os reservas vão dar conta do recado e vão ganhar de 1-0. E você arrisca um palpite? Coloca aí. Alvo de inúmeras lesões nos últimos anos, o Rodrigo Caio pode acabar ficando fora dos planos do Flamengo. Mesmo com a sua situação ainda em aberto, o xerifão da Gávea não teve até o momento o seu contrato renovado pela diretoria. O jogador ele possui um contrato até o final de 2023 e agora em julho ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça do Mengão. O Flamengo se adiantou no mercado e garantiu a permanência de jogadores como o Felipe Luiz, Davi Luiz, Pedro, Léo Pereira, Mateuzinho e outros. Já alguns nomes correm o mesmo risco aí do Rodrigo Caio. No caso do Everton Ribeiro, que atrai o interesse do Corinthians, as tratativas devem seguir normalmente depois da Recopa Sul-Americana. A situação do Marinho, do Arturo Vidal e do Bruno Henrique seguem a mesma linha aí do Rodrigo Caio, indefinição geral. Com memórias nostálgicas das temporadas que ele jogou em alto nível pelo Mengão, a nação sonha em vê-lo de volta como nos velhos tempos. Até por isso, a renovação de contrato do zagueiro costuma virar pauta entre os rubro-negros nas redes sociais, muita polêmica. Caso deixe o Rio, clubes da Série A já vêm de olho na questão física do jogador. O Vitor Pereira, logo após uma partida do Flamengo agora, a última, ele disse: o Rodrigo Caio é um jogador de muita qualidade técnica e que entende muito bem o jogo. Passou por uma fase muito complicada e está voltando aos poucos. Fiquei muito satisfeito com a boa resposta que ele deu no jogo de hoje.
Meus amigos e minhas amigas, tremenda saia justa essa aí da diretoria quanto à renovação do Rodrigo Caio. Vamos combinar. Discutir sobre as qualidades técnicas dele é chover no molhado. Todo mundo sabe que ele é um grande jogador quando está bem fisicamente. Ele tem hoje 29 anos e ainda pode render em alto nível, na minha opinião, por mais 2 ou 3 temporadas. Mas se não se contundir. E por isso, se eu fosse da diretoria, eu renovaria sim o contrato dele por mais uma temporada, mas eu ia colocar uma cláusula de produtividade nesse contrato, ou seja, jogou, ganha, não jogou, não ganha. É um contrato de risco que nessa situação aí é pertinente. Agora só vai restar saber se o jogador vai topar esse modelo de compromisso, já que já tem vários times aí da Série A de olho nele. Essa aí é a minha opinião. Eu gostaria de saber a tua. Você renovaria o contrato com o Rodrigo Caio? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho, aperta o sininho aqui, pronto, simples assim. Valeu, bora lá para as notícias. Manchete, bomba de última hora sobre Tite vem à tona e agita bastidores do Flamengo. O apresentador e ex-craque Neto cravou que se o Flamengo perder a Recopa para o Independente Del Valle, o Vitor Pereira vai deixar o cargo e o Tite vai assumir o comando do Flamengo para a sequência da temporada, que ainda tem Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. Aspas, quando o Vitor Pereira for mandado embora, o Tite vai ser o técnico do Flamengo. É a informação que eu tenho. O Tite pode negar, o Flamengo também pode negar e vai negar. O próximo treinador do Flamengo é o Tite, eu tenho certeza disso, disse lá o Neto no programa dele, Os Donos da Bola. De acordo com informações do jornalista PVC, nessa sexta-feira, o treinador estaria planejando um ano sabático, ou seja, não pretende assumir clube nenhum em 2023, só descansar. E, além disso, o ex-comandante da seleção brasileira quer começar uma trajetória nova no futebol europeu. Recentemente, o Tite recusou uma proposta para comandar a seleção da Coreia do Sul. Ele também teria sido sondado pela seleção do Equador, mas não teve interesse em assumir. A ideia seria uma equipe no cenário europeu, com foco principal em clubes da Itália, Portugal e Espanha, pois ele domina muito bem os idiomas. Aí eu pergunto, você aprova a vinda do Tite para comandar o Flamengo? Coloca aí. O Dorival Júnior ele fez um bom trabalho no Flamengo, ficou cotado para a seleção brasileira, mas para surpresa de muitos, não continuou no Flamengo. Foi sumariamente demitido pelo poderoso chefão e arrogante Marcos Braz, que decidiu fechar com o português Vitor Pereira. Nessa sexta-feira, o jornalista Pablo Rafael trouxe uma notícia de bastidores sobre Dorival bastante interessante e relevante. O técnico ainda não engoliu a forma que saiu do Flamengo. E para quem ainda pensa no seu retorno em um futuro breve, ele decidiu que só vai voltar ao Flamengo quando o Landim e o Marcos Braz não estiverem mais gerenciando o clube. O Dorival se sente enganado e não esperava ter saído do Flamengo naquela maneira tão ruim. Aí eu pergunto, você acha que o Dorival é melhor que o Vitor Pereira? Coloca aí. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo segue monitorando a situação do uruguaio Fabrício Dias, que atua no Liverpool do Uruguai. O volante foi um dos destaques do Sul-Americano Sub-20. O clube uruguaio já sinalizou que aceita sim negociar o jogador por pelo menos 6 milhões de dólares. Não aceita valores abaixo disso. Para variar, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta oficial, mas vê clubes como Corinthians, Internacional e Palmeiras demonstrarem interesse no jogador. O Flamengo recebeu uma notícia ruim fora de campo nessa sexta-feira. Isso porque ele foi condenado pelo STJ a pagar uma multa de 258 milhões de reais por conta de uma decisão estrangeira. Olha aí, a condenação veio de Portugal e o Flamengo é alvo de uma ação da FERJ.
O motivo dessa confusão toda é devido a um desentendimento entre as partes por conta da comercialização de placas de publicidade no campo, né? No Campeonato Carioca de 2017. Ah, meu Deus do céu, 2017. Os caras ressuscitam o fantasma para prejudicar o Flamengo, não é possível. Vale destacar, né, que o Flamengo ainda pode recorrer e pode contornar essa situação. Vamos ver, vamos lá, Mengão. Essa aqui é uma excelente notícia. Contra o Del Valle, na terça-feira, o atacante Pedro deixou a partida com dores musculares. Inicialmente, o problema dele vinha deixando os torcedores do Flamengo preocupados, mas ao que tudo indica, a situação não é nada grave. O camisa 9 não precisou fazer exames médicos e já está em tratamento para jogar a partida de volta na próxima terça-feira aqui no Maracanã contra o Del Valle. Por outro lado, se o atacante tem grandes chances de voltar, o mesmo não se pode dizer sobre Léo Pereira e Gerson. O zagueiro e o meia seguem como dúvidas para o jogo contra o Del Valle. Olha aí. De acordo com informações do jornalista César Luiz Merlo, da TIC Sports, da Argentina, o volante Santiago Eze, que defende o Huracan, está sendo observado pelo Flamengo. Mais um. No entanto, de acordo com informações da imprensa argentina, a negociação não seria fácil, porque o Huracan teria interesse de só negociar o jovem jogador para equipes da Europa. O Flamengo teria sinalizado com a possibilidade de oferecer 5 milhões de euros pelo volante, cerca de 27,2 milhões na cotação atual, e esse valor aí teria sido considerado muito baixo pelo clube argentino. O Santiago Eze, ele tem 21 anos e foi revelado pelo Huracan da Argentina e já é titular da equipe há 2 temporadas. Até o momento, ele entrou em campo pelo clube em 91 jogos, fez 6 gols e deu 7 assistências. Dizem que esse jogador é muito bom de bola. Se mexe aí, Marcos Braz. Para de ficar especulando, vai lá e compra o cara, traz o cara. Você tem dinheiro para isso? O Real Madrid monitora o jovem Matheus França, que renovou ontem com o Flamengo até o final de 2027. A multa da joia é de 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 9 milhões de reais. Olha aí, o Newcastle, que teve proposta de 20 milhões de euros, 109 milhões de reais, foi recusada, né? E seguirá tentando, destaca a informação trazida pelo jornalista Fabrício Romano. O Matheus França, ele recebeu a oportunidade de subir aos profissionais do Flamengo em julho do ano passado e assim ele acabou participando das campanhas que o Flamengo teve nas conquistas de 2022, Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. O garoto de 18 anos segue no time profissional e cada vez mais tendo chances no elenco atual. Bora lá, garoto, manda a brasa, você sabe jogar mais do que você está jogando. Manchete, 70,7 milhões, acertou tudo agora. Flamengo encaminha a contratação que vai fazer Vitor Pereira pular de alegria, crava Portal. O clima nos bastidores do Flamengo não é dos melhores, mas os dirigentes tentam respaldar o elenco com a comissão técnica para a situação não piorar ainda mais nos próximos jogos. Além da Recopa, o Flamengo tem 3 clássicos pela frente e qualquer resultado que não seja a vitória nesses jogos, os torcedores não vão aceitar e as críticas vão ficar ainda mais fortes. Em relação ao mercado da bola, o portal Flaweb trouxe uma notícia bastante relevante sobre uma contratação que estaria próxima de ser confirmada. Olha aí, vamos ver esse milagre aí. Segundo informações do site especializado em notícias do Flamengo, o Ângelo está bem próximo de ser anunciado como o mais novo reforço do Flamengo no Brasil. Os valores finais chegam a 13 milhões de euros, 70,7 milhões na cotação atual. Aspas, o rubro-negro aceitou uma exigência imposta pelo Santos logo de cara. Os paulistas ficariam com um percentual da venda futura do jogador de 30%. O Flamengo também aumentou a oferta e aceita pagar 10 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de variáveis, dependendo da performance do jogador aqui no Rio de Janeiro, disse lá um trecho da reportagem. A matéria também destaca que o acordo com o Santos já está pré-determinado, faltando apenas detalhes finais para a oficialização da sua transferência.
O Ângelo é o ponta de velocidade pedido pelo Vitor Pereira, que enxerga o setor como uma grande carência no elenco. A torcida do Santos ela anda na bronca com esse garoto e sugeriu que ele saísse do clube imediatamente depois de várias brigas registradas pelas câmeras ao ser substituído. Um torcedor foi lá e postou, aspas, Rueda, vende esse Ângelo logo para o Flamengo porque em breve ninguém vai querer ele nem de graça, ele é muito fraco. Outro escreveu, o Ângelo joga bem sim, porém o Santos é que está um time muito ruim hoje. E você? Você está levando fé na contratação do Ângelo? Você acha mesmo que o Flamengo vai contratar? Você acha que vale a pena ele vir para o Flamengo agora? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Nélio Novaes, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, Nélio Novaes! Alô, flamenguistas de Juiz de Fora! Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Jairo Batista, gente muito boa. Alô, Jairo! Bom dia para você! Aquele abraço, meu querido. Meu amigo Guilherme Gui, lá de Ji, Paraná, em Rondônia. Alô, Guilherme Gui. Alô, flamenguistas de Ji, Paraná, em Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Carlinhos Cabeleireiro, lá de Campina Grande, na Paraíba. Alô, Carlinhos Cabeleireiro. Alô, flamenguistas de Campina Grande, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. E, por fim, para o meu amigão que está sempre comigo aqui, o Marcos Oliveira. Alô, Marcos Oliveira. Aquele abração para você, meu querido. Tamo juntos. É Flamengo pra cima deles. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa de hoje com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles hoje, Mengão!